primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: com essa crise, né, que está todo mundo falando, né, a crise econômica que está assolando o nosso país, como é que ficou o mercado imobiliário, né? Como é que se comportou essa coisa da questão da venda dos imóveis, venda e compra dos imóveis? Bom dia, Éder. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Top FM. É um prazer estar aqui, um programa que tem se voltado exclusivamente à população, né, a fim de esclarecer as dúvidas. Estamos aqui para contribuir com isso. Eduardo, em relação à sua primeira pergunta, a gente pode dizer o seguinte: o mercado imobiliário passou por um momento de grande euforia, né? Nos últimos anos. Aí, pessoas que compravam no lançamento, após alguns anos, vinham praticamente o seu capital dobrar aí nesse investimento. Estamos agora no momento de acomodação do mercado imobiliário. Essa acomodação até mesmo com o recuo no preço dos imóveis. Tem sido mais afetados os imóveis de médio e alto padrão, né, cujas transações têm acontecido através de permutas. Então, a pessoa dá parte em um imóvel e a diferença acaba por financiar. Mas a gente tem um mercado que não para, que é o mercado que eu chamo da primeira moradia. Esse mercado é exclusivamente voltado à baixa renda, lembrando que a gente tem um déficit habitacional no país de aproximadamente 5 milhões de unidades. Então esse mercado é um mercado que não para, voltado exclusivamente através dos programas da Minha Casa Minha Vida. Muito bem. Éder, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top FM. Falando agora a respeito da locação de imóveis. O mercado está mais propício para locação com preços mais acessíveis, uma vez que a negociação, imagino que esteja mais aberta também com os locatários? Exatamente. Aí nós temos dois fenômenos muito interessantes que a gente tem que distinguir. O fenômeno da locação comercial e da locação residencial, que são dois mundos completamente diferentes. Quando nós falamos em locação comercial, a gente vê realmente uma estagnação do mercado imobiliário. Nós temos visto na cidade grande número de placas de aluga em barracões, unidades comerciais. Mas, por outro lado, a locação residencial tem sido fomentada, né, porque há um caminho inverso. Quando na compra e venda tudo está bem, a locação recua, né? Mas quando a compra e venda há uma paralisação, você vê um fomento diretamente relacionado à locação residencial. De qualquer forma, o momento está muito bom para negociar. Nós temos visto que aos contratos, na sua renovação, muitos proprietários estão deixando de aplicar o índice de correção monetária, mantendo os aluguéis nos padrões que foram contratados inicialmente. Proprietários com imóvel parado é uma despesa de manutenção, e principalmente aqueles que estão em apartamentos, né? Os apartamentos têm o custo mensal do condomínio, e o proprietário aí, diante da crise atual, tem visto-se obrigado a fazer boas negociações. Nesse contexto, temos também encontrado que muitos proprietários têm dado a carência do primeiro mês. Tudo, enfim, para facilitar essa transação aí, para que aconteça de um modo mais dinâmico e sem tanta burocracia. O Éder, para a gente entrar mais, depois a gente volta a falar do questão da locação, para saber como é que tratar nessa questão. Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão na hora de comprar um imóvel. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora que for comprar um imóvel, seja novo ou também, né, usado? Eu diria o seguinte, Eduardo, eu vou dar aí 7 dicas para você comprar um imóvel. Eu tenho inclusive um vídeo no YouTube, já está com quase 30 mil visualizações só sobre esse assunto, de dicas para comprar um imóvel. Então a primeira dica que eu dou é a pessoa conhecer o orçamento dela. Muitas pessoas saem às compras sem saber aquilo que tem disponível, né? Então o primeiro passo é saber e conhecer o seu orçamento. E como se faz isso? 90% das transações imobiliárias hoje são através de financiamentos bancários. Então entre ali nos sites das empresas, principalmente dos bancos, faça uma simulação, saiba quanto você tem disponível de crédito. Lembrando, pessoas que têm restrição não conseguirão executar esse financiamento. Você pode comprovar a sua renda e comprometê-la até 30%, não mais do que isso, por um prazo hoje de 420 meses ou 35 anos. Então, vai lá, faça a simulação. O segundo passo que eu diria para aquele que deseja comprar um imóvel é definir que tipo de imóvel quer. Você tem hoje imóveis prontos e imóveis em lançamentos. Quem pode esperar um pouco
talvez seja melhor investir um imóvel em lançamento, que demanda aí às vezes 24 ou 36 meses para entrega. Aqueles que optarem por um imóvel pronto, evidentemente que tem do seu lado a necessidade de urgência de entrar no imóvel. E a gente tem a opção também de terrenos, que você pode fazer um projeto aí e executar dentro desse terreno. A outra coisa é saber a localização, onde que você vai comprar esse imóvel. Bauru tem muitas oportunidades de localização que você pode ver. E nessa localização, visite sempre o imóvel. Muitas vezes a pessoa entra nos sites imobiliários das corretoras aí, e ali tem uma foto muito linda e maravilhosa, mas quando chega no local a realidade é muito diferente. Então, vá, visite o imóvel e outra coisa importante, em dias e horários alternados, né? De repente, você pode estar ali do lado de um ponto comercial que você não viu no primeiro momento e que causará a você um grande transtorno no decorrer do dia. A quinta dica que eu posso dar é: faça uma proposta. Os imóveis são vendidos geralmente por um preço inferior daquilo que eles são anunciados. Então o poder de barganha hoje daquele que quer comprar é muito grande. E qual é esse percentual daquilo que é anunciado para aquilo que é comprado? Em torno hoje de 10%, é uma margem muito interessante para você fazer uma proposta. Outro item que eu gostaria de colocar para os ouvintes é ter um profissional ao seu lado. Principalmente um advogado especializado na área imobiliária, ou uma imobiliária, ou até mesmo um corretor. Por quê? Porque isso vai fazer bastante diferença, principalmente na consulta das certidões negativas. O imóvel é um investimento para a vida toda, não é como comprar um par de sapatos, né? Então, por isso, o cuidado na transação é essencial para o desenvolvimento das suas atividades, aí você ter o imóvel. E, por último, o contrato de locação, o contrato de compra e venda. Por que eu digo isso? Atenção ao contrato de compra e venda. Muitas vezes, a compra e venda é através de financiamento. A pessoa fecha a compra e venda, dá um sinal, chega na hora da aprovação do crédito, não tem o seu crédito aprovado. Como fica esse sinal? Então, o cuidado está em dizer que, se aquele financiamento não for aprovado, o contrato pode ser rescindido sem ônus, com a devolução daquele sinal. Então, isso é uma dica muito importante. E, por último, a taxa de corretagem que tem todas as transações imobiliárias. Essa taxa de corretagem é paga sempre pelo vendedor e nunca pelo comprador. Muitas vezes acontece uma inversão de valores nesse caminho aí. Então, por isso, fica aí a dica para você que deseja comprar o imóvel, esses cuidados que são essenciais. E aí, quem estiver acompanhando a entrevista pela transmissão, pode acompanhar depois no canal do YouTube. Se perdeu alguma dica, pode acompanhar e ver as todas estarão dicas. lá, é todas verdade. Estarão lá. O senhor citou, Éder, a relação aos financiamentos. Hoje nós temos uma linha muito grande de financiamentos. Quais são as mais atrativas? Quem está pensando em adquirir um imóvel pode contar com quais linhas de crédito? Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, é fazer a simulação, porque a simulação você vai já adequar à sua necessidade. Mas hoje em linhas de crédito a gente tem o Minha Casa Minha Vida, e é interessante observar, nós temos 3 faixas no Minha Casa Minha Vida, com renda até R$ 2.600, que vai até R$ 9.000. E, ouvinte, escute bem, R$ 9.000. Então não é apenas baixa renda, você encontra imóveis que você pode adquiri-los até uma faixa de 240 mil. Então você tendo uma renda até 9 mil, um imóvel até 240 mil, você pode se beneficiar da Minha Casa Minha Vida, desde que não tenha um outro imóvel no seu nome. Por que essa linha de crédito é muito importante? Pela taxa de juros, né? Essa taxa começa de 5% anual e vai até 9%. É a menor taxa de juros, a Minha Casa Minha Vida. Então, vale a pena consultar, porque também você pode financiar 90% do imóvel que pretende adquirir. Olha, eu vou repetir, 90%. Então, é uma linha de crédito que houve uma alteração ocorrida recentemente no mês de fevereiro, como fomento a essa margem de crédito que pode atingir grande parte da população. Fora isso, se você não está dentro desse perfil, você tem o sistema financeiro da habitação. Ali, a linha de crédito já diminui
Em que sentido? Você pode financiar até 80% do imóvel, as taxas são maiores, ou seja, até de 11% a 12% ao ano, também com prazo de 35 anos. Então, basicamente, são essas linhas de crédito pelo sistema financeiro. E a gente também tem algo que é muito interessante para quem não tem tanta pressa, mas é uma grande vantagem: o consórcio. O consórcio você pode fazer hoje até 200 meses, as linhas são as mais variadas possíveis e também você pode contribuir com o fundo de garantia para quitar o saldo devedor. Então, algo que quem tem um pouco de planejamento, não tem tanta pressa, pode ir para o consórcio, porque ali você não tem basicamente taxa de juros, você tem uma taxa de administração. É algo muito interessante de se pensar. Muito bem. Agora voltando a falar agora sobre locação. E aí a gente se falou das dicas, né, para quem quer comprar um imóvel e para quem quer alugar um imóvel. Quais são o que ele deve observar? Quais são os cuidados que ele deve ter, Éder? Bom, em relação à locação de imóvel, o que nós temos que observar é que há direitos e obrigações tanto para o proprietário como para o inquilino. Para o proprietário, o importante é ele sempre observar as garantias que podem ter na sua locação. Hoje nós temos algumas garantias como a caução, a fiança e o seguro fiança. A caução é algo muito importante de se destacar, que ela pode ser através de dinheiro. Algumas imobiliárias exigem algo que vai além do que aquilo que a lei permite. Vou explicar. Hoje, pela lei, você pode caucionar ou assegurar uma locação até 3 vezes o valor do aluguel e nada mais do que isso. Então, se você for exigido de vocês 5 aluguéis, 6 aluguéis, 7 aluguéis, isso é ilegal, tá? A caução pode contemplar ainda a taxa de condomínio e IPTU, nada mais do que isso. Fiança é algo muito comum quando alguém garante o contrato de locação e, por último, seguro fiança, que é através de uma pólice de seguro renovada anualmente. Então, esses são os cuidados que tem que ter o proprietário. E o inquilino, o que ele pode fazer? Bom, primeiramente, que o inquilino tem que se observar é o laudo de vistoria do imóvel. Quando você vai entrar no imóvel, deve ser feito um bom laudo de vistoria. Por quê? Porque ao entregar o imóvel, será conferido se você está devolvendo nas mesmas condições em que recebeu. Então é importante você constar se há algum vazamento, alguma infiltração, as portas, janelas, vasos sanitários. Como que está isso? Está tudo em perfeito funcionamento? Se não estiver, consta lá do laudo de vistoria. Outro dado muito importante é a pintura. Muitas vezes os proprietários entregam o imóvel com pintura velha e antiga, mas exigem uma pintura nova na hora da devolução do imóvel. Então, o laudo de vistoria é a segurança às partes que devem ser sempre observadas todas as vezes que você for fazer um contrato de locação. Éder, está sendo discutido aqui em Bauru o plano diretor. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes o que é o plano diretor, se Bauru tem um aproveitamento da área urbana, o que está bom, o que precisa melhorar. Eu disse para o Eduardo o seguinte, que essa entrevista só esse tópico deveria valer mais 20 minutos. É algo muito interessante porque hoje mesmo está sendo discutido na Câmara a alteração do plano diretor da cidade de Bauru. Algo que foi muito esperado, o plano diretor é da década de 90. E o que está sendo discutido? Hoje, 70% do território e do município de Bauru estão em APAs, ou Áreas de Preservação Ambiental. E essas APAs não estavam regulamentados o seu uso. O que isso ocorreu? Ocorreu uma grande estagnação do crescimento da cidade. E está sendo discutido, foi promessa do prefeito Gazeta, quando assumiu, o destravamento da cidade nessas APAs. E como que isso se dará? Se dará através de um estudo de manejo, onde se permitirá o uso sustentável dessas áreas, né, permitindo inclusive o parcelamento do solo. Foi feita uma alteração inicialmente, proposta pelo Poder Executivo, que foi passado pelo Conselho do Município e também pelo CONAMA. Essas alterações
foram muito, diríamos assim, muito restritivas ainda. Isso chegou à Câmara, a Câmara está sendo discutido, voltou esse projeto, né, no sentido que se tornasse mais clara a legislação a respeito disso. Então, permitindo-se o uso adequado do solo em áreas de preservação ambiental, permitirá que a cidade se desenvolva, principalmente na região da Zona Sul, onde tem condomínios, e também ali está a APA do Batalha. Essas regulamentações passaram basicamente tratando do esgoto, como que deve ser lançado o esgoto nessas áreas. Então passará por um estudo muito profundo. Outra questão que também se discute em Bauru são áreas de cerrado em zonas urbanas. Essa questão se torna muito clara no Vale do Igapó, onde você tem uma gleba urbana dentro de uma zona de cerrado. Isso precisa ser urgentemente regulamentado, porque os proprietários não podem intervir naquela área em que tem uma mata nativa. Será que vale a pena intervir? Não vale a pena intervir? Será que essas unidades de conservação, ainda que pequenas, devem ser suprimidas? Então está aí o debate que está sendo discutido na Câmara a respeito disso. Mas é um tema que certamente a gente vai voltar a discutir com um tempo maior, né? Porque é um assunto bastante abrangente. Até porque, né, Daniel, eu não sabia dessa informação, 70% da área está em APAs, né? A outra pergunta que eu ia te fazer, né, mas acho que por conta do tempo, não sei se a gente consegue discorrer, é que Bauru teve um crescimento absurdo dos condomínios fechados. E é isso mesmo, eles estão justamente nessas áreas de preservação ambiental, né? Não, os condomínios que foram aprovados não estão dentro dessas áreas. Mas se teve uma discussão muito grande na cidade de Bauru que voltada às zonas de indústria e comércio. Do lado das grandes marginais da cidade que cortam, como a Rondon, a Bauru e Pauçu, ao lado dessas rodovias existe um perímetro de zona de indústria e comércio. E alguns empreendimentos foram lançados dentro dessas áreas de indústria e comércio. Surgiu o debate, então, pode ou não pode o parcelamento do solo em áreas de indústria e comércio? Havia um entendimento na prefeitura que existe áreas em Bauru que são exclusivamente de indústria e comércio, como os distritos industriais, e, portanto, não pode ser feito parcelamento do solo, e áreas preferencialmente de indústria e comércio. Esse preferencialmente deu muito o que se falar, porque se entendeu que se é preferencialmente, não é exclusivamente, e, portanto, pode se fazer o parcelamento do solo. Isso foi muito discutido, a Promotoria de Justiça entrou com um loteamento aprovado aqui para o cancelamento do registro desse loteamento. Eram quase 400 famílias que tinham adquirido seus lotes, mas o Tribunal de Justiça, numa decisão salomônica, vamos dizer assim, entendeu que, né, aquilo que já estava se consolidado, permanece consolidado. E dali para frente que a lei municipal regulamentasse a matéria de uma forma muito mais clara. Com isso, a gente teve aí um fôlego, né, principalmente para os grandes empreendedores da cidade, né, tirando aquela obrigatoriedade dessa interpretação que no momento ela foi dada, mas que no outro ela se tornou ilegal. E ainda só para a gente dar um ponto final mesmo no nosso bate-papo, por que então contar com os auxílios do corretor de imóveis, né? Às vezes é tão mal visto, né? Como você bem disse, né? Tem a taxa da corretagem e tudo mais, mas o corretor é importantíssimo numa negociação, seja de compra e venda e locação. Eu digo sempre que o corretor é a ponte da oferta com a procura. É ele que faz acontecer, é ele que trabalha, é ele que aproxima as partes, é ele que supera as dificuldades de uma negociação. Um corretor de imóveis é um técnico. Muitas vezes a gente deixa de se atentar a isso, que tem a sua profissão regulamentada. Ele deve sempre agir, esse corretor de imóveis, de forma equilibrada. Não pode ser desonesto, né? Ajudando uma parte em detrimento da outra, porque o corretor responde civil e criminalmente pela sua atividade. Então, hoje um corretor de imóveis, quando você oferece um imóvel a ele para que ele trabalhe na venda ou mesmo na compra, ele tem responsabilidades legais, e essas responsabilidades vão ao cabo dele responder solidariamente com aquele que vende.
Então, aí está a beleza da profissão do corretor de imóveis. Estudar, apresentar uma propriedade que esteja sem mácula, estudar a cadeia dominial para ver se não tem nenhum prejuízo aquilo que ele está adquirindo o imóvel. Tá certo. Éder, muito obrigado, viu? Sucesso. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente na segunda-feira, dando explicações aí. E vamos voltar a conversar sobre essa questão aí das terras aqui em Bauru, ocupação e tudo mais. Você que é um grande entendedor disso, está participando ativamente disso, vai poder esclarecer mais. Obrigado, sucesso para você. Fica aqui o seu bom dia também aos ouvintes da Top. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos os ouvintes por nos aguentar pacientemente.